Fala galera, seja todo mundo bem-vindo para mais um vídeo aqui na Fox Capital. Se você não me conhece, meu nome é Luigi e aqui a gente faz um panorâmica do que está acontecendo no mercado em geral, desde índice, dólar, DXY, Nasdaq e SP500 e também falaremos de Bitcoin no andar da carruagem. Para começar então vamos dar um início aí, ver o que está acontecendo na Europa, China, Estados Unidos, Brasil. Se você está preocupado como é que está indo os indicadores econômicos, não se preocupe, aqui a gente vai fazer uma ressalta, vamos fazer uma análise completa sobre tudo que isso nesse vídeo, tá? Então vamos começar falando então da Europa. Temos uma grande notícia aí, esse carinha aqui, o nosso Roberto Osman, um membro do conselho aí do Banco Central da Europa, surpreendeu o mercado com umas declarações aí bem polêmicas. Ele sugeriu que o BC pode adiar qualquer corte na taxa de juros durante o ano 2024. Isso não é uma surpresa, né? Já que, especialmente para aqueles que esperavam um corte de juros aí em abril. Osman também disse na CNBC que temos que deixar dados e as pessoas que fiquem profundamente desiludidas. Ele não parou por aí. Ele também acrescentou que não consegue imaginar o que faremos sobre o corte ainda, porque não deveríamos falar sobre isso. Tudo que vimos nas últimas semanas aponta uma direção oposta, e isso possa até não prever um corte esse ano. Vamos analisar então mais profundo aí, o cenário econômico, já que na inflação aí, a zona do euro subiu para 2,9% em dezembro, acima dos 2,4% do mês anterior. Em grande parte devido ao preço da energia. O BC tem como meta a inflação de 2%. Osman também ressalta que não vê um declínio claro em direção a 2% e não poderemos fazer algum anúncio que irão cortar a taxa, né? Vale mencionar que Osman também é conhecido com uma postura mais agressiva. Recentemente, no inquérito, ele foi classificado como um dos membros mais agressivos do Conselho. Mas não é só isso. Osman também que fala aqui na CNBC que o problema subjacente nas mudanças de geopolítica ali no Oriente Médio, com a continuação da guerra de Hamas e a expansão para incluir o Hezbollah no Líbano e os tiros do Leme, em suas palavras, o preço no dia a dia pode aumentar, mas também pode haver um risco de alterar a forma que fazem negócio. Mudanças estruturais que demoram mais tempo, mas que também tem período de alteração do preço futuro. Ambos se unem, né, na nossa perspectiva atual, que pode deteriorizar e levará isso muito mais tempo para baixar os preços. Os principais mercados operam em campo negativo, em medida que o Fórum Mundial ganha força na partir de terça-feira, com os discursos aí, que teve os discursos dos presidentes da China, também os presidentes da Europa, e a segurança dos Estados Unidos e além da Ucrânia. O índice da Europa, ZEW, a expectativa econômica registra uma alta na Alemanha de 15,2 pontos. O resultado foi inesperado, pois os analistas esperavam uma queda do indicador também a 12 pontos. O preço do petróleo sobe em medida aí que a crise do Oriente Médio se agrava. Dados do rastreamento de navios mostravam que navios de tanque alteram os seus cursos para mais longe do Mar Vermelho, em resposta aos ataques de área de movimento do Leme. E também o Muller aí do BC também fala que a aposta da a redução da taxa de mercado, né, a taxa de juros do mercado são agressivas, mas os dados salariais não estão alinhados com a inflação. Partido segundo aí, entrando já nos índices de Hong Kong, China, vamos dar uma ressalta aqui e ver como é que está o mercado da China para segunda-feira. Na sexta-feira fechou levemente em baixa, né, majoritariamente em baixa, em meio à incerteza dos juros nas maiorias das economias ocidentais. Tem também as intenções aí do Oriente Médio, mas além da expectativa do PIB chinês do quarto trimestre, assim como os dados mensais da produção industrial, da venda do varejo, e Hong Kong voltando aí para o menor patamar em 14 meses, com perda dos setores financeiro e tecnologia imobiliária, cujo subíndice caiu de 13,2%, uma venda mais fraca em 2023. Tóquio também interrompeu um rally de queda, puxando pelo setor aí de tecnologia
que pesou também no Kospi e no Teixin de Xangai. As últimas exceções aí de alta leve, com os investidores comprando em papéis muito descontados. Os mercados também asiáticos parecem preparados para uma outra sessão de torrida, né, como se fala, né, com os investidores ainda recuperando da fraqueza alimentar da China. Não só da fraqueza alimentar, mas também no destaque do setor imobiliário, já que a China também já vem se balanceando aí pelo setor imobiliário. Os destaques no calendário econômico regional serão provavelmente as encomendas de máquinas japonesas, os PMIs da Nova Zelândia, o desemprego australiano, que possivelmente o mais recente retrato dos investidores, aí, investimento direto dos estrangeiros chineses. E também chegando aí para a parte do dólar, o índice do dólar registrou uma terceira queda consecutiva na sexta-feira passada, com dia 12 de janeiro. Deixa eu até mostrar aqui para vocês o dólar. Antes de começar a falar sobre o dólar, aqui, deixa eu botar aqui. O dólar então fechou na sexta-feira passada, dia 12, com a sua terceira aí, queda consecutiva. Aqui, agora acho que está na tela, né? Na terça-feira passada, que é o dia 12, ele fechou uma queda com duas estrelas da moeda mostrando uma possível alta. Só que a gente já vai entrar numa análise bem mais específica aqui do dólar, tá? Só que por que ele caiu na terça-feira? Os dados de inflação do produtor dos Estados Unidos foram mais fracos do que o esperado, aumentando aí as apostas do Federal Reserve, que começará a cortar os juros até em março. Naquela sexta-feira, a bolsa norte-americana caiu de 0,37% cotada ali a R$ 4,85 no dólar. Também tem acumulando aí uma perca de 31%. Na terça-feira, dia 16 de janeiro, foi divulgado então o IPC canadense. Se o índice fosse mais alto que o esperado, poderíamos ver que o CAD ia se fortalecer, enquanto as ações canadenses poderiam se enfraquecer. E isso poderia sinalizar então também que o Banco Central, o Canadá, pode considerar uma pausa aí nas taxas de juros. Eles também destacam em 2024 um ano crucial para as ações. É que quando esse ciclo de presidencial, e que é tradicionalmente segundo mais forte em retornos de mercado, uma média de ganhos aí de 10%, de 7% para o S&P 500, esse padrão aí frequentemente é atributo aos esforços do presidente para estimular a economia através de gastos fiscais, enfim, tem uma reeleição. Daí, deixa eu mostrar aqui um dado bem importante. Aqui, o rendimento do tesouro. Deixa eu trocar aquele tela. Os rendimentos aí dos treasuries norte-americanos, aí os futuros, probabilidade de uma queda mais após o feriado, né? Os rendimentos do tesouro sobem meio falas cautelosas sobre os cortes de juros. Só que os investidores aí também estão aguardando o discurso do dirigente do Fed, Christopher, que foi há uma hora buscando de piso no momento um corte da taxa do BC. Com os mercados monetários vendo uma chance aí de 2 em 3 de uma redução em março, Morgan Stanley e Goldman Sachs também estão entre as empresas que divulgarão resultados e devem revelar que continua uma calmaria nas atividades bancárias de investimento. À medida que os altos custos aí dos empréstimos de intenções geopolíticas, o risco da recessão prejudicam os negócios, entre os indicadores de destaque do dia é o índice de atividade industrial de Empire State. Na frente política, aí, o ex-presidente Donald Trump venceu o primeiro teste para a nomeação do Partido Republicano na corrida da Casa Branca. A disputa interna entre o pré-candidato começou ontem, com o Trump, que teve 51% aí dos votos, que renderia aos 20 delegados uma convenção aí nacional republicana. Já também tem a ascensão do Oriente Médio. Militares hostis aí atingem navios comerciais norte-americanos com um míssil balístico, reforçando um alerta aí para a estreia comercial, que é importante para o mundo, continuando sim sendo muito arriscada uma navegação por lá.
Vamos dar uma olhada então assim já no IPC que subiu 0,3%. Deixa eu mostrar aqui que é o Bank of America. Aqui, ó, que o estoque. Tá, vamos começar então falando então da inflação. O IPC que subiu 0,3% no mês, superando uma estimativa de 0,2% acumulando em 12 meses. O IPC fechou em 2023 com uma alta de 13,4%, acumulando 12 meses aí. Os economistas consultados aí pela Dow Jones esperavam que uma leitura seria de 3,3%. Vamos quebrar então mais um pouco o que está acontecendo. Quebrando isso mais um pouco, a gente pode entrar aqui, ó. O presidente, o gráfico que a gente tem, vamos vendo o custo dos alimentos aumentando de 2,7% em comparação ao ano anterior, abaixo de 2,9% em comparação ao mês anterior. O custo de energia, acho que estou no gráfico errado, aqui, esse aqui. O custo de energia diminuiu de 2,0% ao ano, com o preço dos carros e caminhões aí usando uma diminuição de 1,3% ao ano. O custo de habitação também aumentando de 6,2% em comparação ao ano anterior, abaixo de 6,5% em comparação ao mês anterior. Nós estamos vendo também que não só nos Estados Unidos, mas sim no Brasil, o CPI, né, está dando uma leve desaceleração no mercado norte-americano. Já entrando ali para o Brasil, vamos começar falando de arroz. O arroz aí que já veio um pouco mais alto do que o esperado, né? Primeiro vamos falar sobre o nosso querido arroz, que parece ter um preço aí um pouco elevado para a lua. De acordo aí que a CPEA, o preço do arroz disparou em mais de 40% em 12 meses. E isso você não pode ter ouvido errado. Sim, não só o arroz vai aumentar, mas sim todos os produtos, através já que o Fernando Haddad diz que ele precisa aumentar a arrecadação de impostos. Segundo o TCU, aponta que as receitas estariam superestimadas e um déficit primário de 2024 deveria ficar entre 53 milhões, né? Esse alerta que o TCU faz, eles apontam que o risco de déficit primário em 55 bilhões em reais este ano, isso é uma notícia que pode preocupar as pessoas. O pessoal coloca ainda mais a pressão sobre a equipe econômica, além que o TCU destacou que há dúvidas sobre como a equipe econômica chegou a esses números, estimando com uma média aprovada recentemente no Congresso Nacional. Isso cria um alerta de segurança, que as previsões de arrecadação, já que no Boletim Focus aqui a gente tem, que saiu na segunda-feira passada, as projeções do Banco Central foram revisadas para baixo. Tanto que a inflação, a expectativa da inflação, que agora era projetada em 3,87% para o ano corrente, a taxa Selic deve se manter em torno de 9% até o final de 2024, que eu acredito que isso não aconteça. Então, fazendo um resumo total, o presidente Lula quer gastar, mas ele quer dar um jeito de conseguir recuperar esse déficit fiscal aumentando os impostos. Então, não vai ser só o imposto do contribuinte que vai aumentar, mas sim até mesmo a comida, né? Vocês vão começar a pagar mais caro no alimento, sendo que para que eles conseguirem fechar as contas no 0 a 0, eles precisam arrecadar de um jeito, né? Eu acredito que a taxa Selic não feche em 2024 aí em 9%. Acredito que com essa gastança do governo federal vai aumentar. Então, provavelmente ele vai ter um aumento na inflação. E, segundamente, é que eu estou criando um dashboard econômico. Então, isso a gente vai conseguir ver mais profundo do que está acontecendo e comparando aos anos anteriores. Porque não adianta a gente só olhar aqui nos números e não ter um passado, né, para ver como aqui, ó, o PIB total, né, 2025, 2026 e 2027, eles mostram aqui uma tabela onde eles mostram que o PIB pode estar subindo, só que na carta da Genial, uma carta econômica da Genial mostra uma redução também no PIB de 1,57%. Não só a Genial mostra essa redução do PIB, como
A carta macro também do Bradesco mostra uma redução no PIB e uma alta na inflação. Já entrando aqui, então, entrando mais no profundo aí, vamos falar um pouco da Gol. A Gol também entrou na recuperação judicial, junto com a Oi, aqueles que criaram a Oi, tá vindo a parte de 3. Depois da Americanas, agora a gente tem a Gol, com uma queda de 11%, depois que deu aquela notícia lá que a empresa poderia considerar uma recuperação judicial. Esse negócio aí, pessoal, a situação é bem mais complexa. A dívida é estimada entre 20 bilhões. E para fechar, então, vamos dar uma olhada como é que está indo o IPCS na segunda quadrigésima de janeiro, que saiu agora subindo 0,49%. Subiu 49% na segunda quadrigésima de janeiro, puxando pela educação, diz o FGC. Tá? Essa alta acumulada aí de 13,23% nos últimos 12 meses, além disso, a balança comercial brasileira também registrou um superávit comercial de 1,3 bilhão na segunda semana de janeiro. Isso não são só números importantes, como vamos ter que ficar de olho. E entrando então já para os índices aí de mercado, tanto o dólar e o nosso mini índice, quem eu está operando, deixa eu colocar na tela. Fecha aqui, vamos botar na tela. Aí. Não está entrando aqui. Quem opera no mercado, tanto no índice e no dólar, ele repara que o dólar deu uma leve alta puxada aí, dia 12 de janeiro até o dia 19 de janeiro, deu uma puxada de uma alta, né, bem significativa, só que aqui teve uma acumulação perto do ponto de controle aos R$ 4,82. O que a gente pode esperar do dólar para segunda-feira? Devido ao feriado dos Estados Unidos, ele andou um pouco meio lateral. Sabe essa alta que teve aqui na dia 15, 16 de janeiro, né, aqui nessa região? A gente pode ter um buraco aqui no meio de liquidez, onde o dólar pode vir buscar o ponto de controle aos R$ 4,86. Repare que aqui teve uma estrela da morte, tá? E aqui teve uma acumulação de topo, teve 2 toques. Provavelmente ele vai buscar os R$ 4,95 na segunda-feira para fazer o terceiro teste de oferta. Se houver oferta na demanda, provavelmente ele poderá buscar o dólar aí aos R$ 4,97. Eu não acredito que o dólar desça até os R$ 4,86 dessa semana, tá? Segundo, voltando, consegui. Aí, ó, já que o dólar subiu aí na última sexta-feira, fechando um pouco embaixo, aí aos R$ 4,93, acredito que ele possa ter uma abertura aí para chegar aos R$ 4,95 aí no dólar, tá? Na segunda-feira, fazendo um terceiro toque aqui, já que temos o primeiro de teste e o segundo teste. Se chegar o terceiro teste, tiver demanda aí, poderemos chegar aí aos R$ 4,97, onde é o topo do mercado do dólar, onde tem um ponto de controle bem forte. Tem espaço então para subir até os R$ 5,18. Por que eu estou dizendo que temos espaço para subir? Reparem que depois dessa queda que teve aqui, deixa eu botar o meu negocinho. Essa queda que teve aqui, provavelmente estamos numa fase de acumulação de dólar, tá? Devido aos nossos problemas fiscais aí de política interna e externa, e mais o conflito geopolítico lá fora, acredito eu que ele pode ter uma leve alta até os R$ 5,29. Tanto que tem espaço para o dólar subir até os R$ 5,18, devido ao último topo do mercado aqui, tá? O que acontece? Se a gente tá com o dólar preparado para subir, ele vai fazer o primeiro teste de oferta aqui nos R$ 4,95. Para segunda-feira, então, eu acredito que ele possa ter, após o indicador aqui mostrando que poderemos ter uma reversão no mercado, eu acredito que ele possa romper esse ponto de controle aos 95 e chegar aos R$ 4,97 na segunda-feira, tá? Aqui estamos num movimento de ABC para cima, aonde eu posso ter, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui teve um teste de oferta, um A, possível B, e agora tem a onda C nessa região aqui, tá?
foi, ó. Eita. Não, deixa eu tirar isso aqui, não tá funcionando. Deixa eu mostrar aqui. Ele tem uma possível onda ABC para cima. Uma onda A, uma onda B puxando aí para baixo aqui, nessa região aqui, ó. Onde podemos ter uma defesa institucional aos R$5, tá? Deixa eu botar para baixo que não ficou direito. Mais para baixo, aí, ó. Então eu tenho essa projeção aí que possivelmente o dólar pode chegar até essa região aqui, ó, onde tem um ponto de controle bem específico, né, bem importante, nessa região aqui dos R$5,29, um A, um B e possível uma onda C terminando nessa região aqui. Poderá ter defesa dos institucionais, dos big play tentando defender suas posições, tá? Quem está operando aí no índice, repare que então, finalizando aqui no mini índice, para finalizar nossa análise aí diária do mercado, o que pode acontecer na segunda-feira? Já que a gente tem um dólar um pouco mais para cima, também um pouco mais forte, repare nessa aqui, ó, tá vendo esse pico de volume aqui ultra elevado, foi dado aqui, ó. Então provavelmente os investidores estão vendo seus ativos e provavelmente ele vai ter uma alta aqui no índice para chegar ao ponto de controle de 130 mil pontos aí na segunda-feira, tá? Repare que tem um ponto de controle nessa região. Deixa eu até tirar isso aqui, apagar essa. Aqui, ó, tem um ponto de controle nessa região aqui, tá? Aonde eu posso ter o índice um pouco mais para cima. Então tome cuidado que ele vai ter uma abertura do mercado até os 130 mil pontos aqui, onde esse ponto de controle poderá segurar a alta do índice, já que esse ponto de controle que está aqui embaixo, aqui, ó, nessa região aqui, se ele abrir acima desse ponto de controle aqui, a gente tem um novo ponto aqui, onde tem esse pico de volume aqui, ó, vendedor, com uma alta de ABC para cima até os 130 mil pontos na segunda-feira. A minha análise seria essa aqui. Ele tem um longo caminho aí para os 130 mil pontos, né, onde ele poderá fazer um teste de oferta para depois voltar a corrigir para chegar no ponto de controle aos 126 mil pontos nessa região aqui, tá? Eu tenho essa análise para hoje. Se você gostou, deixa um like e compartilha esse canal, né? Vamos tentar chegar aos 1000 inscritos e daí eu quero começar a fazer live, onde eu quero começar a operar ao vivo com vocês, mostrando mais indicadores que eu tenho, não só esses aqui. Tá um pouco bosta, né? A minha análise tá um pouco, mas vamos voltar como era antigamente e aos poucos a gente vai melhorando. Então até a próxima aí, galera. Valeu!